Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 35 minutos. Hoje é quinta-feira, dia 26 de novembro. Veja agora comigo os destaques de hoje. Hoje faz uma semana que imagens revoltantes gravadas em Porto Alegre rodaram o país. Acompanhe como será a quinta-feira de protestos e homenagens pela morte de João Alberto. Calor como nunca se viu. Termômetros chegaram aos 40 graus no estado e a chuva abriu caminho para o mormaço. Os detalhes da previsão do tempo com a Estael Cias. No esporte, o adeus a um deus. A despedida que parou a Argentina. Ao vivo de Buenos Aires, as informações sobre o velório do mito Diego Armando Maradona. E a comoção não tomou conta só da Argentina. O mundo do futebol está de luto. O que dizem atletas e colegas sobre Dieguito? O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. Você já acordou com dores na coluna, no pescoço ou nos braços? Já pensou que pode ser o seu colchão? A principal função do colchão é garantir o seu bem-estar, um sono leve e tranquilo, além de prevenir os problemas articulares. Chega de dores, aproveite hoje a maior Black Friday da história da Ortobon. Veja só essas ofertas do Ovisco Casal, de R$ 4.776 por R$ 2.388. Top de linha, com 50% de desconto. É isto mesmo que você ouviu, 50% de desconto. E o melhor custo-benefício em colchão casal, o ortopédico Premium de R$ 3.117,60 por R$ 1.558,60. Gente, não dá para perder, não é verdade? Confira essas e outras promoções somente nas lojas Zafari Hípica, na Avenida Bento Gonçalves, na Casa Shop, e Zafari Cabral, no bairro Rio Branco. Mande o WhatsApp para o número 991030136 ou ligue 3519-9153. São condições de pagamento facilitadas e entrega em todo o Rio Grande do Sul. Muito bem, 11 horas e 43 minutos agora. Atenção, porque hoje está completando uma semana do crime que levou à morte João Alberto Silveira Freitas após um desentendimento dentro do supermercado Carrefour. Tá aí as imagens. Quinta-feira à noite, dia 19 de novembro. Bom, ao longo do SBT Rio Grande de hoje, você vai saber detalhes da investigação da polícia, toda a repercussão deste caso que reacendeu o debate sobre o racismo no país. A dor dos pais, os pais do Beto, que seguem vendo e ouvindo os pedidos de socorro do filho nesses vídeos que flagraram as cenas de violência que chocaram o país. Então, daqui a pouco a gente vai trazer todos os detalhes e as atualizações. Muito bem, 11 horas e 44 minutos. Fique agora com a Fabi. É um recado da EVT Assessoria, né, Fabi? Você comprou um carro e está pagando por 2? Está com dificuldade de pagar a parcela do financiamento ou está com busca e apreensão? Não para de pensar em tantas dívidas de cartões de crédito e empréstimos. A EVT faz uma análise gratuita e explica passo a passo como resolver o seu problema. Entre em contato com os especialistas, faça sua consulta e conheça diversos casos de sucesso realizados pela EVT Assessoria. Dívidas de R$ 110 mil que saíram por R$ 25 mil. Acabe já com os juros abusivos. Você pode reduzir suas dívidas de cartão de crédito, veículos e empréstimos. Ligue agora para 51 3391 3852 ou manda um WhatsApp para 51 99770 2864. A palavra é gambetear. No dicionário do futebol sul-americano, ser liso, manhoso, driblador ou simplesmente Maradona. Na periferia de Buenos Aires, nasceu e cresceu um certo Diego. Logo, no Argentino Júnior, apareceu Armando. Vivia armando para cima dos pobres marcadores. No Boca, finalmente virou Maradona, que foi para a Europa, mas parecia o mesmo Pibe, menino, como dizem os irmãos, que fez chorar. Maradona também contra Dunga, aí vai Maradona para a camisa, gol, 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 gol.
mas também chorou. Pelé é rei, Maradona era Deus. Pelé, o melhor para nós. Dieguito, o melhor para eles. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y deja el tercero a tocar para Borruchaga siempre Maradona. Genio, 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 Depois de muita provocação, ambos se encontraram e gambetearam lindamente. Futebol é diversão, Maradona, polêmica. Que Deus meteria a mão nos conflitos entre Argentina e Inglaterra? Encrenca do tamanho das Malvinas. Ah, acho que os ingleses não deviam ter provocado baixinho. O craque da canhota sempre mostrou que o negócio dele era esquerda. Dom Diego foi tricolor, mesmo por um dia, uma hora, talvez alguns minutos até, depois de um amistoso no Olímpico. Gambetear é como sambar, mas Maradona era tango, com sua dose de drama. Foi preso, virou religião. Como disse o escritor Eduardo Galeano, foi o Deus mais humano que existiu. Se envolveu com drogas, foi flagrado por doping, excluído de uma Copa. Se aposentou e tentou seguir como técnico. Mas o destino não tem como gambetear. O ídolo nunca vai morrer. Só que agora está nas manos de Deus. Muito bem, meu irmão Glauco Pazza. Ontem a gente estava aqui falando, né, Glauco, sobre todos os preparativos, né, para a partida de Internacional contra o Boca aqui em Porto Alegre. Não esperávamos que hoje nós falaríamos, né, dessa partida tão inesperada que foi o Maradona, né? E fica marcado na história do futebol, a história de um país, né? A morte do Maradona, né, Glauco? Como dissemos, pegou todos nós de surpresa, meu irmão Glauco Pazza. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Podíamos estar falando de Inter e Boca, que foi transferido, do jogo do Grêmio, que é hoje pela Libertadores, da eleição do Internacional, várias coisas, mas o assunto Maradona suplanta tudo. Por isso, nós já vamos direto para Buenos Aires, conversar com o nosso colega André Galvão, que está acompanhando aquilo que eu imagino seja uma comoção enorme pelas ruas e principalmente na Casa Rosada, onde está sendo velado o grande ídolo Diego Maradona. Bom dia, André Galvão. O que você conta aí desse ambiente, desse clima que Buenos Aires está vivendo? Bom dia, Glauco, bom dia a todos. É um dia realmente muito triste para o povo argentino. A fila se estende desde a Avenida 9 de Julho até a Casa Rosada. Estamos bem no caminho para a Casa Rosada, sede do governo argentino, e são 2 quilômetros de fila, 2 horas. Cada pessoa está passando por aqui somente para chegar e se despedir de um dos maiores ídolos da história do futebol mundial, seguramente o maior ídolo do futebol argentino, Diego Armando Maradona. É realmente um clima muito triste por aqui. A gente percebe, por exemplo, as pessoas todas consternadas. Eu vou conversar aqui com ela. Por favor, amiga, qual é o sentimento hoje? Mira, pueden igualarlo, pero nunca lo van a superar. Es lo único y es el representante más genuino que tuvimos en la Argentina. Ela diz que é um sentimento muito grande, que este é o maior nome que eles já tiveram na Argentina. Vou fazer mais uma pergunta. Eu estou escutando de muitas pessoas que se foi uma parte do país, uma parte da alma. ¿Cómo isso? En realidad es así, es el representante de todo el pueblo, ¿sí? Todo el mundo lo quiere, desde el que tiene millones al que no tiene nada. ¿Entendés? Fue el único que supo valorar a la Argentina por lo que es y llevar la camiseta a todos lados.
Muitas graças. Agora, André. Ela disse que é isso mesmo, que ele representa a Argentina, viu, Glauco? Eu imagino toda essa comoção, não só em Buenos Aires, mas em todo o país. Agora eu queria saber o seguinte, a expectativa é de 1 milhão de pessoas se despedindo, né, de Diego Armando Maradona, só que a família pediu para que essas visitas se encerrem à tarde. Você acha que todo mundo vai ter condições de fazer aquela última despedida, André? Quer fazer em português, uma entrevista? Olha só, eu vou falar uma coisa para você. Tá muito difícil a gente acreditar que este funeral vai acabar às 4 horas da tarde. Mas isso ficou combinado entre o presidente Alberto Fernandes e aquela que foi a esposa que ficou mais tempo ao lado de Diego Armando Maradona, Cláudia Villafañe, mãe de 2 filhas de Diego Armando Maradona. Foi um pedido da família que acabasse às 4 horas da tarde, mas tem muita gente nessa fila e eu acabei de encontrar um brasileiro. Olha só, um brasileiro passando por nós ao vivo. Qual o seu nome, amigo? De onde você é? Mauro de Ariquemes, Rondônia, mas vivo aqui faz 2 anos. Estou mesclando o português com o espanhol já. Bueno, perdão. Não precisa pedir desculpa. Ele é de Rondônia e está 2 anos morando no Brasil, morando na Argentina. 2 anos. Mas como é que é isso? Fala como é o sentimento de um brasileiro que está nessa fila para se despedir também do Maradona. Bom, meus amigos, todos argentinos, a maioria, né? Eu assisti a Copa Replay, né? 82, 86, 90, 94, Maradona. E para mim, em Copa, foi o melhor. Em Copa, mesmo vou falar por clube, mas em Copa eu acho que foi o melhor. E meus amigos argentinos me mostram reprise e tudo mais, por isso estou aqui. Para ver, né, da despedida. Valeu, amigo. Obrigado. Tá certo. Ô, André. Representando o povo brasileiro também. E veja agora a galera cantando aquela música de provocação para os brasileiros. Claro, sempre tem isso, né? André, agora a gente tem um detalhe aí que é o seguinte, ó. O caixão fechado também foi um pedido da família, né? Sim, foi um pedido da família. Porque é claro que todos querem se despedir. Ele é o maior nome da história da Argentina, como nos disse aqui a nossa colega argentina. Mas é claro que a família se preocupa com tudo, né? E tenta fazer uma cerimônia que preserve algumas situações. Então, foi este pedido feito pela família também, pela pessoa da Cláudia Villafañe, sua primeira esposa, e está sendo respeitado aqui no velório que está sendo realizado na Casa Rosada. Olha só, o presidente Alberto Fernandes esteve presente aqui há pouco. Há cerca de 30 minutos ele esteve presente, presidente da República da Argentina, e foi muito aplaudido, inclusive, pelo público aqui na fila, rendendo suas últimas homenagens a Diego Armando Maradona, que deve ser enterrado amanhã, pela manhã, no cemitério de Bela Vista, que é onde também está enterrado o seu pai. Pois é, o André, é uma comoção, né? A gente consegue ter uma noção, mas só o André lá no local, o André Galvão lá no local, para ter isso aí na pele, né, André? É verdade. O André, continua com a gente, André. O André, olha só, recebendo até uma proteção aí ao vivo. O André Galvão, que está lá em Buenos Aires, ofereceram para ele aí, há pouco jogaram água. Quer dizer, é o calor da emoção. Né? Não, e o calor da emoção do argentino nesse momento. Lembrando que essas imagens que nós estamos mostrando são imagens ao vivo geradas direto da Casa Rosada, mostrando a movimentação, a despedida a Diego Maradona. Ali a gente vê um laço, né, em sinal de luto. Aí as bandeiras das cores da bandeira da Argentina e a entrada da Casa Rosada, que é a sede do governo lá da Argentina, onde está, portanto, o colega André Galvão, que pode finalizar para a gente, não é mesmo, Glauco? Isso mesmo. André, eu só queria, para finalizar, te perguntar o seguinte, como é muita gente e é muita paixão, tivemos confusão aí ou não? Não. Esse clima de provocação existe, né? As brincadeiras que são normais, que a gente já está acostumado, né? Porque é um funeral diferente, Glauco. A gente que está sempre falando de esporte, a gente percebe claramente que nós temos torcidas de futebol neste funeral de Diego Armando Maradona. Então os torcedores, eles se comportam como torcedores, eles pulam, eles cantam, eles brincam, eles provocam a tudo aquilo que a gente já sabe que é normal da vida de um torcedor de futebol.
mas não passa disso. O clima é bem positivo, não tivemos nenhum registro de confusão, pelo menos que a gente tenha conseguido enxergar por aqui, viu, Glauco? Tá certo, então, André Galvão, muito obrigado pela sua participação. Bom trabalho aí, eu sei que está sendo muito intenso e a qualquer momento que você achar necessário, por favor, nos grite, que você tem toda a liberdade para entrar aqui na nossa programação. Nós que vamos continuar acompanhando, logicamente, esse é o grande assunto do momento, né? A morte de Diego Armando Maradona. Que é um assunto que impacta muito, logicamente, na Argentina, mas em todo mundo. Todo mundo que gosta de futebol, de alguma forma, está impactado com a morte de Diego Armando Maradona. Vamos ver um pouco mais de como foi o reflexo deste assunto, dessa tragédia, dá para falar assim, em relação ao futebol. Na frente do hotel em que estava hospedado o Boca Juniors, os torcedores foram chegando. O assunto era um só: a morte do maior ídolo do clube. Para o Mar, existem muitos jogadores bons, mas o Maradona tinha coração. Mas Maradona tinha coração. Mais incrédulo estava Alfredo. Ele não morreu. É difícil de acreditar e na memória de todos os argentinos, ele não vai morrer. Ele não vai morrer. Vai ser eterno para nós. Os jogadores do Boca voltaram a Buenos Aires no meio da tarde, cabisbaixos, sem se despedir da torcida e sem falar com a imprensa. O clube se manifestou pelas redes sociais com um agradecimento eterno ao craque. Para o Luciano, que leva o 10 tatuado no corpo, também está sendo um dia difícil. Ao saber da morte de Maradona, chorou. Para mim, Diego era indestrutível. Nunca iria morrer, mas o mais triste aconteceu. Me emociono, sim. O mais triste aconteceu. Emociona, sim. O argentino é proprietário deste restaurante temático na capital gaúcha. Na decoração do estabelecimento, Maradona no Boca, Maradona na seleção. Até frases icônicas, quando o craque usou a mão para marcar um gol, agora ficarão eternizadas. Assim como a disputa entre Brasil e Argentina. Foi um ídolo máximo para mim pessoalmente e acho que para a maioria dos argentinos. Para nós, ele é o único, ninguém mais consegue falar Pelé. É Maradona. É Maradona. Uma onda de comoção se formou em todas as partes do mundo. Aqui em Porto Alegre, as homenagens vieram de ex-colegas, atletas, técnicos de futebol, que se despedem do ídolo, relembrando momentos da carreira dele. E Arley, ex-jogador do Boca Juniors, herdou o peso da camisa 10. Era tipo como um manto, tinha o número 10, ele é tipo como era sagrado. Estava ali e não era qualquer um que poderia vestir. Falcão, que já foi considerado o rei de Roma, jogou várias partidas contra o rival Maradona. Você sendo sempre o destaque, sempre a notícia maior, e você ainda ser bem quisto pelos seus companheiros de clube. E Maradona era assim. Então, Maradona foi um semideus do futebol. Com a bola, ele foi um deus. Sem a bola, foi humano. El primer sueño es jugar en el Mundial y el segundo es salir campeón. Glauco, enquanto a gente, se for possível, a gente vai botar as imagens ao vivo da Casa Rosada. Desde cedo, uma movimentação muito grande e muito emocionante, né? O povo argentino, de maneira ordeira, inclusive, está fazendo essa última homenagem para Diego Maradona. Muita gente se pergunta como foram as últimas horas do Maradona, né? Ele estava em casa, na região de Tigre, que é uma cidadezinha um pouco mais ao norte, ali do lado de Buenos Aires, uma região, inclusive, que há muitas vias, é o Rio Tigre, né? Então, as casas ficam nessas vias banhadas pelo Rio Tigre. Uma região muito bonita, né? Muito bonita. Ele estava em casa, acordou indisposto, pediu para 2 assessores que não estava bem, em seguida essa parada cardiorrespiratória. Queriam levá-lo, inclusive, ele estava muito triste nos últimos dias. Primeiro, falava muito da morte da mãe, que aconteceu anos atrás, sentia muita falta dela. E ele não pôde reunir, recentemente, os 4 filhos. Inclusive, um dos filhos está na Itália com a Covid-19, ou seja, não vai nem poder participar do funeral. Então, ele estava muito triste nos últimos dias, queriam levá-lo para Cuba para descansar uns tempos. Era depressão no mesmo, litoral. né, André? Então, ele estava vivendo um momento de muita dor. Enfim, daqui a pouco nós vamos falar mais a respeito do Diego Maradona, do seu legado para a história do futebol mundial. Até daqui a pouco, então, Glauco.
Muito bem, gente, agora meio-dia e 1 minuto, estas imagens ao vivo da Argentina, estamos mostrando ao vivo aí, direto da Casa Rosada, o velório de Diego Maradona. Daqui a pouco nós voltamos a falar mais a respeito, né, de tudo que aconteceu também ontem em Porto Alegre, né? O cancelamento da partida pela Libertadores, o Inter ia jogar ontem com o Boca Juniors, o time do coração de Diego Maradona, aí um encontro, né, com o Papa argentino também, aí mostrando os dois. E daqui a pouco nós voltamos a falar mais a respeito da morte de Diego Maradona. Meio-dia e 1 minuto agora. Olha só, uma semana hoje sem João Alberto. Uma semana que as imagens revoltantes rodaram o país. E em respeito à família de Beto, a rede Carrefour resolveu fechar as lojas em todo o país até as 2 horas da tarde, hoje, quinta-feira. A loja em que o triste episódio aconteceu vai ficar fechada durante todo o dia. E é para lá que a gente vai agora conversar ao vivo com o colega Lucas Abate, que vai nos atualizar, trazer as informações do que acontece nesse momento aí na frente da loja do Carrefour, na Zona Norte de Porto Alegre. Oi, Lucas. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Eu falo justamente da loja onde há uma semana o João Alberto era espancado até a morte e por aqui, como tu disse, está fechado e essa loja vai ser a única que vai permanecer fechada durante todo o dia. Todas as lojas da rede em todo o Brasil estão fechadas pela manhã e vão permanecer fechadas até as 2 horas da tarde. Até tem um cartaz em todos os portões, até a gente vê algumas pessoas que chegam ali, clientes desavisados chegam e se deparam com aquele cartaz. Uns até disseram assim, fechou novamente, mas não, é uma ação pontual promovida pela própria empresa para fazer uma homenagem ao João Alberto. Então já fico alerta também para algumas pessoas evitar esse deslocamento, né? Porque essa unidade aqui vai ficar fechada durante todo o dia. Nesse mesmo anúncio, André, de fechamento, o Carrefour anunciou algumas medidas também, principalmente no combate à discriminação, porque uma semana depois a gente tem noção do que tudo significou, né? Toda a discussão que foi levantada e também ao longo do programa a gente vai trazer outros elementos sobre isso, mas toda essa discussão levantada sobre o racismo. E o lucro de hoje, das outras lojas que vão abrir e de amanhã, todos eles serão revertidos para um fundo do próprio Carrefour de combate ao racismo e outros tipos de intolerância, André. Lembrando que esta decisão do Carrefour, ela corre em paralelo com uma ação da Defensoria Pública aqui do Estado, não é, Lucas? Pedindo uma indenização de R$200 milhões, dinheiro esse que aceito pela Justiça, ele vai ser então destinado para justamente a questão de intolerância, ao combate ao racismo, ao esclarecimento, né, nas próprias lojas do Carrefour, e também prevê essa proposta aí da Defensoria Pública um valor para equipar a delegacia que vai ser inaugurada agora no início de dezembro aqui no Rio Grande do Sul, ligada também a casos envolvendo a intolerância. Então esta é uma ação do Carrefour, que ela é paralela à da Defensoria Pública, que pede, portanto, esses R$200 milhões ao Carrefour, devido, né, tudo ao que aconteceu na última quinta-feira. Ou seja, são iniciativas que a própria rede começa, né, através dos seus próprios funcionários e clientes, começa a ir num caminho de esclarecimento bastante importante, né, Lucas? E é bom lembrar, André, que isso não é uma atitude só do Carrefour aqui no Brasil. Logo após, com a repercussão, a rede internacional, que representa o Carrefour, o CEO internacional do Carrefour, também foi a público manifestar solidariedade e dizer que essas medidas seriam revistas em toda a rede, em todo o mundo. Então, não é uma ação isolada só desse, mas também de toda a rede. Você falou, André, da Defensoria Pública, que fez esse pedido de 200 milhões. Isso, claro, depende ainda de uma decisão judicial. Nesse mesmo pedido tem um outro pedido, na verdade, uma ação cautelar, que seria a maior agilidade, pedindo um fechamento do Carrefour por 5 dias, essa unidade aqui, até para evitar qualquer tipo de transtorno por protesto, algum tipo de vandalismo por aqui também, mas tudo isso ainda depende de decisão judicial. E ainda, André, tem os inquéritos que foram abertos pelo Ministério Público para investigar, de uma maneira geral, questões de racismo e intolerância dentro do Carrefour. Até porque a gente trouxe aí, ao longo dos últimos dias, né, vários relatos, denúncias de perseguições, agressões contra clientes. A chamada salinha, que ontem a gente viu muito bem. Sobre essa questão da salinha,
Ontem, pelas redes sociais, a direção geral no Brasil do Carrefour emitiu uma nota, uma gravação inclusive, tratando justamente destes recursos, destas iniciativas em homenagem, em memória ao João Alberto. O que é importante também, a direção do Carrefour aqui no Brasil, e eu acho de extrema importância isso, tratar também desta questão aí que nós mostramos, porque já são condenações. E para quem não está acompanhando ou não acompanhou, nós vamos esclarecer agora. Há decisões da Justiça aqui do Rio Grande do Sul, decisões favoráveis a pessoas que foram. Inclusive, aí na imagem temos um garoto, que agora já é maior de 18, mas em 2000 são dois, na verdade, eram 3 amigos, aí aparecem 2, que lá em 2015, ainda menores de idade, com o primeiro salário de estagiários, foram até o Carrefour fazer compras, não nesta unidade onde o João Alberto foi morto, mas numa outra unidade, e aí eles foram levados para uma salinha onde ficaram feridos. Olha aí, é nas costas o que aconteceu. Quer dizer, eles foram coagidos, não puderam provar absolutamente nada, até porque eles estavam comprando, inclusive estavam com o cartão alimentação, mas é importante que esta salinha também seja investigada ou algum pronunciamento a respeito desta salinha pela própria direção do Carrefour no Brasil, já que há diversos relatos, não é mesmo, Lucas e Glauco Paza? Diversos relatos e investigação em andamento, ou seja, uma salinha onde as pessoas que eles desconfiavam que estivessem roubando eram levadas, coagidas, constrangidas e feridas. Estrategicamente sem câmera, ou seja, sem registro de vídeo, né? O que já é uma coisa para se pensar, poxa, por que tem que ser ali, né, André? É verdade. E a Gabi pode contribuir com a gente, é isso, Gabi? Isso, André, eu estou aqui ouvindo vocês e também posso trazer mais informações, que o Lucas também sabe bem desse caso, que é o caso de uma publicitária, a Regina, que sofreu algo muito complicado também dentro da unidade, mas aí não aí na unidade da Plini, sim na unidade do Carrefour da Bento Gonçalves. Foi um caso que ocorreu em 2018. Ela estava na loja com as 2 filhas dela e aí ela foi atender o telefone, estava assim entre uma gôndola e outra, e tocou o telefone dela, ela abriu a bolsa, foi atender o telefone. Uma mulher negra. O que aconteceu? Os seguranças vieram e começaram a acusá-la que ela tinha furtado algo, mas os seguranças não sabiam nem dizer o que ela tinha furtado. E ela, obviamente, não furtou nada. Ela só estava atendendo o telefone. Ela foi encaminhada para uma tal salinha também, onde só estavam seguranças. Isso em Porto Alegre? E fizeram ela, isso em Porto Alegre, e fizeram ela tirar a roupa, Meu André, Deus. Glauco e Lucas, na frente das 2 filhas. Tirar a roupa para comprovar que ela não estava com nada. Ela, obviamente, entrou com uma ação contra o Carrefour, ela venceu a primeira parte da ação, mas agora o Carrefour recorreu. Então, ou seja, ela está muito triste, muito indignada e traumatizada. Inclusive, a filha dela, que hoje tem 9 anos, não consegue entrar num supermercado. Imagina Que só. absurdo isso, né, André? Que Verdade. absurdo. Uma recomendação aqui, ó. Estendam a rede de monitoramento, botem câmera em tudo que é lugar. Elimina o problema, então. Se for assim, vai ficar tudo registrado. Verdade. Lucas, rapidamente para a gente encerrar e depois nós temos a participação, né, do Marcinho Black aqui com a gente, na verdade com o Lucas, vai falar com a gente em seguida. Para finalizar, Lucas. O Marcinho já está aqui comigo, daqui a pouco a gente vai contar também, ele vai dar o relato pessoal dele de quem já viveu situações de perseguição dentro de mercado. Daqui a pouco a gente fala ao vivo com o Marcinho daqui. Até já, obrigado. Agora 12h10 e atenção, gente, olha só, um assalto no centro de Canoas, mais um assalto. Final da história, terminou mal para uma dupla de criminosos. E o Glauco tem os detalhes, conta pra gente, Glauco. Os 2 larápios. Perseguição. Tá tudo registrado aí. Eu falei há pouco do monitoramento, né? Pois a polícia também tem isso agora. Monitoramento junto ao uniforme, junto aos EPIs deles, e aí foi tudo documentado. Eles roubaram um posto de combustível e foram presos em flagrante, como você vai ver aí, por policiais. Houve perseguição, a polícia apreendeu o carro deles e ainda recuperou os objetos que eles haviam levado. Estão também neste carro aí que você vai ver em seguida um revólver, tá? 4 celulares, dinheiro do caixa e não para por aí. Eles também roubaram quase 300 carteiras de cigarro, barras de chocolate e até chicletes. Cerca de 19 chicletes, tá? Ia faltar boca para tanto chiclete, mas enfim. Esse foi o resultado do roubo e este foi o resultado bom, digamos assim,
em relação à nossa segurança, André. 12h e 11 minutos, estamos mostrando perseguição que teve em Canoas, aqui na região metropolitana. Glauco, repete pra gente aí imagens da perseguição em luz do dia, em plena luz do dia, Glauco. Isso mesmo, e o policial, a gente não vai mostrar aqui, porque tem coisas que no áudio não é bom a gente registrar, tá? Mas o policial vai a todo momento dizendo pra ele encosta, aí ele se viu acuado e encostou. Imediatamente o policial avistou a arma que estava no painel, ou seja, não estava nem preocupado em esconder a arma. E aí dentro deste carro, o resultado do roubo que esses criminosos fizeram. A arma dos criminosos ali no painel. Estava no painel do carro, exatamente. E ele já disse, não, me entrego. Claro, o que ia fazer, né? E tudo registrado, como eu disse antes, pelo equipamento de segurança do policial. Esses equipamentos têm sido uma proteção, né, para a própria polícia e colaboram na investigação. E eles agora são equipamentos, pequenos equipamentos que são acoplados, muitos deles aqui na roupa. Na roupa, é uma microcâmera, uma microcâmera. Nem faz volume quase. Agora lá fora, isso já é muito comum, né, André? É verdade. Aqui no Brasil está chegando aos poucos e é bom que chegue. A gente está cansado de ver denúncia também de abuso policial, enfim, e tudo fica documentado. Alguns usam no capacete, mas aqueles do capacete, eles são maiores. Esse, por exemplo, me parece aqui no ombro. Ao lado, né? Ao lado, tanto é que a gente consegue ver aí o capacete. É um equipamento que é bastante importante e que nos pode permitir a perseguição a esses criminosos que roubaram o quê? Repete pra gente aí, Glauco. Olha, eles roubaram 300 maços de cigarro, não é pouca coisa, roubaram dinheiro do caixa, roubaram chicletes, chocolate. E, é claro, tem ainda a questão da arma que eles estavam levando dentro desse carro aí. Muito provavelmente totalmente irregular e os dois foram pegos. E como dissemos aí, durante o dia, isso aconteceu em Canoas, aqui na região metropolitana. Aliás, a cidade de Canoas, até por ser muito próxima, né, uma cidade com muitos habitantes, por ser próxima aqui de Porto Alegre e ter a BR-116 como facilitadora, muitas vezes. Olha a velocidade ali, André. Não, e no meio dos carros a gente começa a observar essa perseguição, um risco, inclusive o carro quase que bateu num poste, percebam? Percebo que na hora que ele foi desistir ali, que eu acho que já estava desistindo do criminoso, neste Fiat Uno vermelho, quase que ele bate antes na perseguição, quase que ele vai para o poste. E a vantagem da polícia é estar com motos, né? Motocicletas. Também. Porque se fosse um carro atrás, talvez não tivesse o mesmo sucesso. E eles não tiveram saída, porque veja, veio um carro no sentido oposto, né? Da própria Brigada Militar, uma viatura da Brigada Militar veio no sentido oposto e aí fechou o cerco, né? Se entregaram os dois, agora vamos ver até quanto tempo que eles ficam presos. Pois é, esse é outro assunto, André. Daqui a pouco a gente vai estar mostrando talvez o mesmo larápio, os mesmos larápios e a mesma ação, infelizmente. Essa é uma queixa constante, né? Não só de quem é vítima, mas muitas vezes da própria polícia. Não só a Polícia Civil, Brigada Militar, onde se tem um trabalho de perseguição, de investigação, e aí o resultado é depois eles livres. Mas olha só, para aí um do lado, e me parece que tem o apoio da Guarda Municipal também de Canoas, e aí o momento que eles se entregam para o carro junto à calçada, né? E se jogam no chão. Ficaram com medo mesmo, hein, Glauco? Nossa. Ficaram assustados. Não, inclusive, a polícia estava equipada. Tem um dizendo ali, tá bom, já tô aqui, já tô no chão. Muito bem, repetindo, aconteceu em Canoas, aqui na região metropolitana. 12h e 14 minutos, 28 graus é a temperatura. Daqui a pouco o Estael Cias vai nos falar sobre a temperatura de ontem, temperaturas recordes. Em Campo Bom não fazia essa temperatura desde 1990, isso, Estael. Temperatura recorde em Campo Bom, no Vale dos Sinos, chegando aí a marca de 40 graus, não é mesmo, Estael? 39,7, um pulinho ali para 40 graus, em pleno novembro, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre a previsão do tempo e o risco ainda de temporais no Rio Grande do Sul. Muito bem, 12h15, nós vamos agora falar com o colega Glauco Paza e também com o colega Jeremias Werneck sobre as homenagens do mundo do futebol a Maradona. Lembrando que a gente fala aqui de esporte para biscoito Zezé, carinho que vem de família, meus irmãos Glauco e Jeremias Werneck. Afinal de contas, a dupla Grenal fez homenagens também para o Diego Maradona. E muito merecidas as homenagens, né? Afinal de contas, só para recordar, para quem não estava acompanhando no início, o jogo entre Inter e Boca foi transferido e, logicamente, foi impedido do Boca, clube do coração do Maradona, aceito pelo Inter, né? E teve consequências a morte do Maradona em vários jogos por todo o mundo, tá? Jeremias, nós temos aí 2 de novembro, o jogo de ida agora, no Beira-Rio, esse jogo que deveria ser ontem, e dia 9, o jogo da volta. Vai ficar descompassado ali o calendário, enfim.
mas as homenagens que a dupla Grenal fez para o Maradona foram muito legais, né? E totalmente merecidíssimas, né? Glauco, André, todo mundo que está com a gente aí, sim, e o Inter produziu um vídeo muito bonito, né? O Inter e a rivalidade Grenal foi deixada de lado, o Inter... Vamos ver, a gente tem o áudio aí, vamos ver se tem como colocar o áudio, Jeremias. Um dos maiores camisas 10 da história. Uma curta, mas singela e bonita homenagem ao Diego Maradona, que deveria estar observando, logicamente, em casa, se vivo fosse, esse jogão de bola Inter e Boca, mas que infelizmente, né, não pôde ver, ele que era um torcedor ferrenho. Jeremias, por favor. Claro, com certeza. E o Grêmio, um pouco antes da divulgação desse vídeo por parte do Inter, colocou as fotos daquele amistoso histórico em 1980, né, na inauguração do Estádio Olímpico. As fotos do Maradona pelo Argentino Júnior. E o Maradona ainda ganhou uma camisa do Grêmio, enfim, homenagens muito justas. E aí a gente vai para a Itália, Glauco, para falar das homenagens do Napoli pro Maradona. Vocês devem ter percebido que eu tenho uma camisa do Napoli aqui atrás, uma réplica. Vamos ver, vamos ver, só um pouquinho, Jeremias, vamos ver, tá ali, camisa do Napoli. É uma relíquia. E o Napoli, pelo que eu estou lendo na internet aqui, falei com os colegas italianos, o Napoli vai rebatizar o estádio São Paulo com o nome de Diego Maradona, né? E ele foi campeão da Copa da UEFA lá, não é a Liga dos Campeões, mas é um título importante, foi campeão italiano 2 vezes. E ele marcou muito a época, inclusive nos aquecimentos, né, Glauco? Ele fazia malabares com a bola nos aquecimentos, então chamava atenção. Tudo isso não era só os jogos. Que até 15 minutos, né? Não, até 15 minutos ficava ele, assim, com a bola. O que se conta é que treinar, ele não gostava de treinar, tá? Ele não tinha nem muita assiduidade em relação a treino. Dizem as más línguas que lá ele se envolveu, inclusive, com a máfia, né? Mas chegava na hora do jogo, ele já dava um show antes, no aquecimento, como falou o Jeremias, e depois no jogo ele acabava com o jogo. Essa é a verdade. Agora tem o seguinte, ó, Newell's, também de Rosário, que é um time que ele jogou. Tem o uma Careca. camisa aqui do Newell's, ó. Tem também? Ali, ó, Newell's, ó. Já vamos ver, que a gente está vendo o aquecimento dele aí com o Careca. Ele era um artista, era um artista também quase um ator, tá? Essa é a verdade do Diego Armando Maradona. Olha só, o que ele fazia. É claro que todo mundo ficava maravilhado, porque era um espetáculo à parte Diego Armando Maradona, tá? Então, como eu disse, ô Jeremias, no Newell's de Rosário ele foi homenageado também. No México, no estádio lá, foi colocada uma imagem no Estádio Azteca do Diego Maradona no gol, em que ele marcou várias vezes jogando lá. Lembrando que foi Copa do Mundo, né? Que foi o gol, o arco em que ele fez os gols contra a Inglaterra. E não tem como dizer que o resto do mundo vai render homenagens. Inclusive, é claro, aqui no Brasil, com o Renato Portaluppi, que jogou na Itália no momento que o Maradona estava lá em alta, né? E o Renato se manifestou a respeito da morte do Maradona, que ele considera também um amigo. Vamos ver aí. Um grande amigo, onde eu comecei uma amizade muito bonita com o Maradona na Itália, em 88. Por isso que eu guardo com muito carinho aquela imagem num jogo beneficente do Zico lá no CFZ, onde ele cumprimenta todo mundo e se ajoelha na minha frente e faz esse gesto aqui. Mas é um gesto de carinho pela amizade que nós tínhamos. Então, um dia muito triste mesmo, porque realmente a gente acha que os ídolos, os gênios, as lendas nunca morrem. E você vai estar sempre na minha memória e no meu coração. Maradona, gênio, lenda. Emocionado, hein? De um gênio para outro. Jeremias, para a gente acabar aqui então, carreata, nem se fala, torcedor no velório agora agitando camisa, né? E isso vai se estender até a hora que o torcedor puder visitar lá o caixão, né? A gente tem imagem? Aí, ó, imagens ao vivo da Casa Rosada. André, Glauco, um projeto está sendo tocado adiante para que a data de nascimento do Maradona se torne o dia do futebol na Argentina, 30 de outubro. Né? Uma singela homenagem no calendário argentino ao Maradona, ao dia do nascimento dele.
e mais homenagens vão vir, certamente. E nós vamos acompanhar ainda esse assunto durante o SBT Rio Grande e a gente vai voltar falando sobre Maradona, Libertadores, enfim. André. E veja ali a imagem que apareceu do caixão, a parte de baixo do vídeo, onde está familiares e amigos próximos, e junto ao caixão uma quantidade enorme de flores, de recordações. Tem gente que queria deixar uma bola, inclusive de futebol ali. Me chamou a atenção, tinha um torcedor com a bola, né? Então são diversas homenagens, repito, imagens ao vivo direto da Casa Rosada, onde acontece onde acontece o velório de Diego Maradona. Diga, Jeremias. Não, rapidinho, o Maradona fez tanta coisa na vida dele, né, Glauco? Mas uma coisa, ele acabou indo embora e não fez. Ele não jogou nenhuma partida pela Libertadores. Nenhuma partida. Então é uma lacuna que fica nessa história. Daqui a pouco voltamos a falar. Até já. 12:21. Olha só, gente, durante todo este ano, a IBCM tem estado aqui com a gente falando sobre o que temos de mais valioso: saúde. E agora ela tem mais um recado importante para você, servidor público municipal e estadual, que ainda não faz parte da IBCM. Associe-se ao plano de saúde da IBCM e garanta o seu valor mensal sem reajuste a partir de 1º de dezembro. Atenção, a partir de 1º de dezembro o valor será reajustado. Então associe-se até o final de novembro e pague apenas R$ 170,03 mensais por pessoa. Por este valor, você conta com diversas especialidades médicas, terapias, fisioterapia e odonto, sem qualquer participação. E os valores não mudam de acordo com a idade. Cuide da sua saúde e da saúde da sua família com o plano de melhor custo-benefício do mercado. Ligue agora, 0800 647 5511 ou mande um WhatsApp para 51 99346 0337 e conheça tudo o que a IBCM tem para você. IBCM, o plano de saúde feito para o servidor público. Muito bem, a hora certinha, agora 12:20 e aqui comigo, 23 minutos. 7 dias sem João Alberto. O caso Carrefour completa uma semana nesta quinta-feira. As imagens que rodaram o mundo foram fundamentais para que providências fossem tomadas. Acompanhe agora a reportagem do colega Lucas Abate. Há uma semana, as imagens que rodaram o Brasil e o mundo. No estacionamento do mercado, a brutalidade. João Alberto, de 40 anos, foi espancado até a morte por 2 seguranças presos em flagrante. Na quarta-feira, a fiscal que aparece nas gravações também foi presa pelo homicídio. Ela está à disposição da justiça e à disposição da polícia, tendo em vista algumas contradições também no depoimento dela, que agora serão clareadas ao longo desses 30 dias de prisão temporária. O assassinato provocou uma revolta imediata, com protestos em todo o Brasil. Em Porto Alegre, teve incêndio, tentativa de invasão ao Carrefour e confronto com a polícia militar. Nas manifestações, pedidos que representam milhões de negros vítimas do racismo diário. Parem de nos matar. Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram que os negros estão no alvo da violência. Eles foram 74% dos assassinados em 2019. E se considerar apenas os mortos por policiais civis ou militares, o número sobe e chega a 79% das vítimas. Entre os policiais mortos, 65% são negros. A polícia ainda analisa se há influência do racismo na morte. Mas para a família, o preconceito falou mais alto. E agora, só há um pedido. Já que foi aproveitado desse episódio, que seja bem aproveitado em favor da educação. A rede de supermercado anunciou medidas para enfrentar a discriminação. Nesta quinta-feira, todas as lojas irão permanecer fechadas até as 2 da tarde. No Rio Grande do Sul, uma delegacia de combate à intolerância será criada. A Defensoria Pública do Estado pede danos morais coletivos no valor de R$200 milhões. Um dano, quando ele é causado ao consumidor, a legislação estabelece que todos os envolvidos são solidariamente responsáveis pela reparação deste dano. Todas essas ações para evitar que outros Betos deixem esposas, pais e filhos. Todo mundo está se mobilizando em tudo que é lugar sobre o que aconteceu.
mas não traz de volta. E nós vamos direto até a frente do Carrefour, onde está o Lucas Abate, né, Lucas? Pois é, André, e estou acompanhado do Marcinho Black, nosso colega, porque antes a gente conversava, eu, tu, Glauco, a Gabi também, falando sobre a questão da perseguição, da salinha do terror, e o Marcinho, nosso colega, a gente conversava por aqui, Marcinho. Situação que é corriqueira para ti ser perseguido dentro de mercados, em lojas. Boa tarde. Boa tarde por educação, né? Porque realmente é lamentável esse fato aí que ocorreu na semana passada. Já me aconteceu isso algumas vezes, inclusive não só aqui no Carrefour, no caso, ou no Carrefour da Bento, mas em outra rede de supermercado também aconteceu, de seguranças me perseguirem, ficarem atrás de mim dentro dos corredores do supermercado. E até em uma dessas vezes aí em que me perseguiram, eu tive que parar o segurança e perguntar para ele se ele estava precisando falar comigo, se ele estava precisando de algo. E o segurança, no caso, não soube responder, começou a gaguejar, eu virei as costas e segui, mas ele parou de me perseguir, né, de ficar indo atrás de mim. Então, quer dizer, realmente é muito difícil para quem é negro. O combate ao racismo tem que ser frequente e insistente. Eu nas minhas redes sociais hoje, principalmente no meu perfil pessoal lá do Instagram, @marcinhoblack, eu tenho aceitado vários tipos de vídeos, de denúncias aí das pessoas que queiram realmente expor um fato que tenha ocorrido com elas com relação à injúria ou racismo. O soldado acordou, como eu digo aí, muita gente veio conversar comigo: ô Marcinho, tu tem que te posicionar mais sobre isso e tal, a gente está precisando de ti. O soldado foi chamado para briga, para luta contra o racismo, e eu vou seguir aí nessa briga. Ô André, Marcinho, Lucas, o que me parece muito claro, faltava também um pouco de representatividade, né? Alguém que pudesse ser porta-voz. Hoje nós temos várias pessoas que representam esses porta-vozes assim, da raça. Mas, Marcinho, eu queria te perguntar o seguinte, isso só acontece em supermercado ou dá para falar de uma forma geral? Olha, de uma forma geral também. Nas ruas já teve caso de eu estar na parada de ônibus, aguardando aí o Camaquã, o Padre Reus, lá na Zona Sul de Porto Alegre, e as pessoas ou a senhora segurar a bolsa com mais força, né? Ver eu dando um passo para frente, ela se assustar e pegar a bolsa mais firme. Já teve, aí eu tenho até um pouco de vergonha de falar sobre esse caso que aconteceu em 2013, quando o Internacional estava jogando lá em Caxias do Sul. O Beira-Rio estava em obras e o Inter mandou seus jogos em Caxias e em Novo Hamburgo. E lá em Caxias do Sul, um torcedor colorado, tá? Meu irmão colorado, tá certo? Eu tô lá para representar a nossa torcida, né? Tô fazendo esse trabalho no SBT para representar a nossa torcida. Um torcedor do Internacional, o Clube do Povo. O torcedor foi extremamente racista comigo, me dizendo inclusive que eu não tinha cara de repórter para estar ali fazendo o meu trabalho. Que isso. Então, realmente, a problemática do racismo, ela é muito maior do que propriamente a gente dizer que A, B, C ou D clube seja mais ou menos racista. Não. O problema é estrutural. Macro. E as pessoas têm que ter ciência disso. Marcinho. Oi, Marcinho. Ô, André. Oi. Oi. Diga, Lucas, depois eu quero fazer uma pergunta para o Marcinho. Não, até quero fazer o questionamento já, mas levantando uma situação pro Marcinho. Marcinho relata isso em estádio de futebol, em supermercado, onde tem várias pessoas vendo, várias pessoas filmando. Marcinho, o que sobra pro negro que está lá na periferia, onde ninguém vê, onde ninguém assiste? O que sobra para essa pessoa? Com certeza é muito mais complicado, né? Eu já falei em outras entrevistas, inclusive para o Observatório lá do Marcelo Duarte, que talvez eu não seja o melhor exemplo de pessoa negra discriminada, pela minha condição financeira, porque eu tenho uma boa formação, sou de uma família onde meu pai é engenheiro, a minha mãe é
professora, funcionária pública federal, mas mesmo assim, mesmo com tudo isso, sem as pessoas me conhecerem, eu já sofri preconceito racial. Então agora tu imagina o cara aquele que está lá na periferia, né, que tem toda uma problemática econômica também. Como é que essa pessoa se sente, como é que ela age, né, contra o fato de sofrer o preconceito racial? É muito mais difícil, com certeza. Só imagino. Muito bem. Bom, a gente vai encerrando, né? Obrigado, Marcinho, tua participação. O Lucas tem informações, né, Lucas? Marcinho, eu quero, em outra oportunidade, Marcinho, eu quero falar com ele a respeito do que a gente pode fazer para mudar, né? Para mudar isso. A gente tem tempo ainda, então volta para o Marcinho. Depois o Lucas vai falar sobre o pedido de soltura daquela fiscal, mas aí a gente vai falar depois. Marcinho, me ajuda aqui, ó. O que a gente pode fazer? Será que é só pelo banco escolar que a gente pode começar a mudar isso? O que tu sugere para a gente em termos das próprias autoridades? Enfim, não sei, eu queria te ouvir sobre isso. Aonde que a gente pode mexer para começar a mudar? É um absurdo a gente ter que falar disso, né? É um absurdo a gente ter que falar disso, mas infelizmente é uma cultura que ela precisa de fato, tem que ser mexido com isso. Para mim, tem que se trabalhar em duas frentes, né? Em dois polos. Ter uma repressão muito forte, muito grande contra o racismo através das leis e, na outra ponta, trabalhar ali na formação das crianças, né? A gente sabe que a formação da personalidade das crianças é feita do 0 aos 7 anos. Então, fundamentalmente, durante esse período aí de vida da criança, ela tem que ser educada para saber que realmente todos nós somos iguais, valorizar aspectos da raça negra. Eu não sei a quantas anda a questão da matéria, né, sobre o continente africano nas escolas, tá? Até tem que dar uma olhada sobre isso aí, tá? Porque é justamente nessa fase aí da criança é que ela vai absorver aí os seus conhecimentos da melhor forma. Então, eu acho que tem que trabalhar tanto na questão da educação nas crianças, principalmente do 0 aos 7 anos, né? Eu gosto de frisar bem esse período aí, e depois, né, caso se passe aí desse período, enfim, desse aprendizado nessa faixa etária, que tenham leis mais duras contra o racismo. Olha só, a Gabi vai falar com a gente porque ela está por dentro, né, do currículo escolar no que se refere a questões de negro e da África, né? E explica para a gente, Gabi. É verdade, estou por dentro porque o Marcinho também me acompanha, também nós somos amigos já de antes da minha outra passagem pelo SBT, sabe que eu tenho a Catarina, né, Marcinho? Ela tem 3 anos e meio já, e a gente conversa muito sobre isso, a gente inclusive compra as bonecas negras, a gente conversa sobre esse respeito, mas eu também queria te perguntar, Marcinho, assim como o André te perguntou, como é que a gente faz para quebrar essa situação? Porque também existe o que a gente chama de racismo estrutural, né? Gostaria que tu falasse um pouco sobre isso, que é o seguinte: é que existem muitos brancos que não assumem que são racistas. Ou seja, que acham que o racismo, apenas não ser racista, é ter empatia com o negro. Mas que, se estão numa calçada, atravessam a rua quando enxergam uma pessoa negra. Queria que tu também pudesse falar um pouco pra gente sobre esse racismo estrutural. Realmente o Silvio de Almeida, que é o grande conhecedor, né, o grande professor Silvio de Almeida, fala muito nessa questão do racismo estrutural. Então, assim, se tu não olhar para trás, não conhecer a história da escravidão aqui em nosso país, de como o povo negro foi liberto, em que condições o povo negro foi liberto, vai ser muito mais difícil tu entender e reconhecer tudo aquilo que o povo negro sofreu lá no início, da formação do nosso país. Porque o que aconteceu? Os negros foram libertos, mas foram libertos a esmo, sem condições alguma de poder crescer igualdade, economicamente, crescer intelectualmente. Não foram dadas as devidas condições para o negro quanto a isso. Em contrapartida, a gente sabe muito bem que a imigração europeia, quando veio para cá, tá, além, é claro, deles já
porque eles viviam um momento lá da Revolução Industrial, sabiam mexer, movimentar as máquinas, e o Brasil estava começando a entrar nessa questão. Os imigrantes, todos eles tiveram uma condição muito melhor para poder se desenvolverem aqui em nosso país. Então as pessoas precisam sim olhar para trás para poder entender o que está acontecendo hoje. Eu acho que é fundamental essa questão aí para que aos poucos esse pensamento racista possa sair da mente das pessoas. Muito bem. Esse é o Marcinho. Marcinho, agora deixa eu perguntar para o Lucas, porque o Lucas tem informações para a gente do pedido de soltura da Adriana Alves Dutra, ela que foi presa anteontem, final da tarde, e tem um pedido de soltura. Alguma informação a respeito, novidade sobre isso, Lucas? Tem um pedido que foi feito pela defesa dela, alegando, André, primeiro que ela tem alguns problemas de saúde, poderia estar no grupo de risco do coronavírus, e também alegando que ela sempre compareceu, prestou depoimentos, nunca se negou a dizer nada, fazendo um pedido de soltura. A informação que a gente tem no momento é que a Justiça ainda não decidiu sobre esse pedido, mas o Ministério Público já foi consultado e o Ministério Público se manifestou contrário, ou seja, o MP não quer que ela seja solta. Mas isso, claro, depende ainda de uma decisão judicial e o que pode sair a qualquer momento, André. Bom, lembrando que hoje faz exatamente uma semana do que aconteceu. Agora, 12h37 para quem está chegando, nós estamos contando e atualizando as informações sobre o caso do João Alberto. Hoje completando uma semana e nós temos informações sobre a abertura das lojas do Carrefour aqui no Brasil. Repete para a gente, Lucas, porque aqui em Porto Alegre, no dia de hoje, não vai ter o funcionamento da loja, né? Essa loja aqui da Plínio Brasil Milano, onde tudo aconteceu, vai ficar fechada durante todo o dia. E em todo o Brasil, todas as lojas estão fechadas neste momento e assim vão permanecer até as 2 horas da tarde. Isso tudo em homenagem a João Alberto. A partir desse horário, as lojas abrem e, segundo o mercado, todo o lucro de hoje e amanhã vai ser revertido para causas de combate à intolerância. André, mais uma informação sobre a investigação. A polícia pediu a prorrogação do inquérito. Teria o prazo terminando amanhã, pediu uma prorrogação de 15 dias e, assim como o caso da soltura da Adriana, também depende de uma decisão judicial. É compreensível, né, André? Porque é um caso complexo, né? Talvez por isso a polícia precise mais tempo também. É verdade. Até porque tem horas e horas, são diversos depoimentos que a polícia tem que tomar, não é verdade? A Gabi Lerina. Isso mesmo, André. Eu quero ajudar vocês aí a trazer outras informações também. Lembrando que a gente já conversou com a delegada várias vezes essa semana, inclusive agora à tarde, a partir das 14h30, lá no Palácio da Polícia. A delegada vai estar à nossa disposição, à disposição da imprensa, para trazer as últimas informações sobre esse caso. E nós também estamos na expectativa, assim como a polícia, para poder ouvir um dos seguranças, na verdade, o policial militar temporário Giovanni, que pode prestar depoimento amanhã. O Magno, que é o segurança contratado da empresa Vector, não deve falar, deve somente se pronunciar em juízo. Mas o policial militar, de acordo com o advogado dele, o que foi nos passado pela delegada Roberta Bertoldo, disse que quer falar. Lembrando que os dois acusados, os dois seguranças, o policial e o segurança, não falaram nada lá no dia da prisão em flagrante. Eles não quiseram se pronunciar. E a polícia precisa ouvir, quer ouvir também, a versão deles sobre tudo o que aconteceu. Aliás, todas as pessoas que aparecem no vídeo precisam prestar esclarecimentos. Mais de 23 pessoas já falaram aos investigadores, né, André? Muito bem, e a gente vai continuar, vai seguir acompanhando, né, durante toda a nossa programação. Obrigado, Gabi, Lucas e Glauco. Muito bem, agora 12h39 e atenção para esta informação. A Justiça vai ouvir testemunhas da morte da adolescente Bárbara Andriele Mendes de Moraes, de 15 anos. Isso aconteceu na Freeway. Já a gente vai recuperar essa história, já faz algum tempo, mas é importante, o Glauco, porque vai ter novidades nesse caso aí. Relembra pra gente desse caso aí, por favor. Pois é, isso vai acontecer exatamente 2 anos após o acidente, tá? A Justiça vai realizar a primeira audiência sobre a morte da adolescente Bárbara Andriele Mendes de Moraes, de 15 anos, que aconteceu na Freeway no Carnaval de 2019. Só para relembrar,
As motocicletas onde estavam ela, o pai, a mãe e um amigo da família foram atingidas pela BMW conduzida pelo médico Leandro Toledo de Oliveira, que, segundo o Ministério Público, estava bêbado. Ele responde ao processo pelo homicídio da Bárbara e outras 3 tentativas em liberdade. Está proibido de dirigir. Nesta sessão serão ouvidas 16 testemunhas por videoconferência, sendo que 2 moram fora do Rio Grande do Sul. E na época, Glauco e Lucas, nós não estávamos fazendo essa parceria que nós temos aqui, né? Cada um trabalhando em veículos de comunicação diferentes, mas todos nós lembramos que ele, Lucas Abate, trouxe à tona este caso e por isso ele tem os detalhes de como tudo aconteceu e a evolução, não é verdade, Lucas? André, o que chamou muito a atenção na época que a gente começou a se debruçar sobre esse caso é que não havia um comunicado oficial da Polícia Rodoviária Federal e a gente tinha uma testemunha que dizia claramente que tinha visto um acidente. E eu, junto até com meu colega, o Vitor Rosa, na época a gente começou a ir atrás de informações e não encontramos registro em delegacia, não encontramos registro na Polícia Rodoviária Federal. Só após o nosso contato foi feito esse registro 85 horas depois. E por causa disso, não foi possível fazer bafômetro no médico e até ficou uma prova bastante fragilizada. Por isso que a gente fala, né? Segundo o MP, segundo o Ministério Público, ele estava embriagado. Essa demora, André, também foi alvo de investigação, uma investigação interna da Polícia Rodoviária Federal. Os 3 policiais que estavam envolvidos no atendimento dessa ocorrência foram denunciados e até fizeram uma proposta de transação penal, pagaram uma multa a pedido do Ministério Público Federal como uma punição pelo atendimento, né, fora do protocolo nesse caso. O médico segue em liberdade, nunca foi preso, até logo após o acidente foi levado diretamente para o hospital. De lá saiu e de lá não se tinha nem na época um registro de ocorrência, André. Repete, como que aconteceu esse acidente? Porque estava uma família ali na freeway, não é verdade? Isso, a família da Bárbara era o pai, a mãe em uma moto, a Bárbara e um amigo da família. Eles estavam fazendo esse deslocamento Tramandaí, onde moram, no litoral, até São Leopoldo para visitar a avó da Bárbara. E esse amigo estava dando uma carona. Por volta, era da madrugada de sábado para domingo, uma madrugada de carnaval, se eu não me engano, André, por volta, era na madrugada, logo depois da meia-noite. Tudo aconteceu, eles estavam andando, trafegando lado a lado nas motos na freeway, quando, segundo até o relato do próprio pai da Bárbara, eles viram um farol e imediatamente foram arrastados. A moto onde estava a Bárbara, André, foi arrastada por mais de 70 metros, sendo arrastada por esse médico até ele conseguir parar. Aí foi chamado a ambulância da concessionária que administra a rodovia. A Bárbara morreu a caminho do hospital, os pais dela foram levados também para o hospital. A mãe até hoje sofre ainda com algumas sequelas do acidente. O amigo da família também tem alguns problemas. Então, foi um acidente gravíssimo que aconteceu, um atropelamento, né? Essa BMW, um carro de luxo, dirigida pelo médico, passou por cima das 2 motos. A moto onde estava o pai e a mãe foi arremessada para fora e a moto da Bárbara foi arrastada por 70 metros e, por isso, ela não resistiu ao acidente. Portanto, para a gente encerrar, Glauco, a novidade deste caso, pode completar. Audiência no dia que vai completar exatamente 2 anos deste acidente. E aqui eu reforço, jornalismo com J maiúsculo, parabéns, porque a família implorava por justiça, mas o caso parecia que ia ter um fim como outro qualquer. Sem acusação, sem responsabilização. Muito bem, valeu, até já. 12h44, 28 graus a temperatura, atenção, gente. Alerta vermelho para a saúde no Rio Grande do Sul. A gente fala, a gente pede, a gente relembra. Nós estamos em cima disso a todo tempo, a todo instante. Gabi Lerina, me ajuda aqui, Gabi, porque a gente está com uma preocupação bastante grande com relação ao relaxamento das pessoas de um modo geral, com relação ao combate ao coronavírus, né? Acho que é muito importante a gente chamar a atenção das pessoas, porque os números estão mostrando que a gente precisa deste alerta urgente. Não é mesmo, Gabi? É verdade, André. Sabe que alguns especialistas dizem que depois das eleições esses números só subiram, né? Inclusive, agora há pouco fiquei sabendo de um amigo meu que também está com a Covid confirmado. Ou seja, vamos levantar esse alerta, né? Nós estamos aqui em frente ao Hospital Mãe de Deus. Vou sair da frente para que o Rodrigo possa mostrar para vocês como é que está a movimentação aqui na emergência. Vejam só, lá fica um enfermeiro sentado na porta da emergência. Tinham 2 agora há pouco. A todo momento chegam pessoas ali, pacientes,
nos pedindo informações, porque é o seguinte, informação desde as 3 horas da tarde de ontem, a emergência aqui do Mãe de Deus está restringindo os atendimentos. E também aquele outro setor em que recebe pacientes com sintomas gripais. Isso por quê? Para trazer mais conforto, tanto para os pacientes como também para o corpo clínico, devido à alta procura nos últimos dias. Eu olhei agora aqui o boletim, vou voltando aqui para frente, tá, Rodrigo? Olhei agora o boletim aqui da Saúde de Porto Alegre, são 59 pacientes internados em leitos de UTI Covid, só aqui no Mãe de Deus. E a capacidade total é de 60. Essa situação aqui, ela é igual a do Moinhos de Vento, né, André, que a gente já tem acompanhado. São 10 dias de restrições na emergência lá do Moinhos de Vento. A situação aqui do Mãe de Deus é a seguinte, vai permanecer assim, com acesso restrito, atendimento restrito, pelo menos até o dia 30 de novembro. Tem exceções, a gente lembra, aqueles pacientes que tiveram alta nos últimos 7 dias, têm prioridade aqui no hospital, também pacientes em tratamento oncológico e pacientes em tratamento de hemodiálise e, claro, aqueles casos gravíssimos que chegarem aqui. Fale, André. Ô, Gabi, não, é que assim, ó, se a gente olhar para o Hospital de São Leopoldo, ontem eu estava olhando, a lotação é 137%, ou seja, mais que lotou. Novo Hamburgo, Hospital Regina com restrições, lotação 100%. Hospital, que era o São Rafael em Novo Hamburgo, que agora é o Hospital Unimed, 100% também. Então, o que a gente pode concluir? Que todo mundo tem que ficar atento. Porque vai ter eleição. Gente, eu vou repetir, né, Gabi, o que eu digo desde o início. O vírus não tem patinha nem asinha. Ele só vai, ele se desloca porque é a gente que leva. Então, por isso que cada um precisa cuidar da higienização, limpeza de mãos, não se aproximar das pessoas, uso de máscaras. Quer dizer, aqueles pedidos básicos que não estão sendo respeitados. Ontem, o que eu vi de restaurante, assim de gente, poxa vida, o dono do restaurante tem que cuidar isso, pombas. Senão, é o que a gente não quer, que tenha restrição de novo. Diga, Gabi. E aqui na rua, eu já contei um monte de gente andando sem máscara, inclusive esperando do lado de fora da emergência do Mãe de Deus. A gente sabe que o perigo de se aproximar em áreas hospitalares, por isso que a gente, mesmo equipe, fica do outro lado da rua e tem gente ainda andando sem máscara. Não dá certo, não, né? Não. Relembrando rapidinho, das 20, olha só isso aqui, das 21 regiões no mapa do distanciamento controlado do Rio Grande do Sul, 6 estão em alerta. A primeira delas ainda continua sendo Litoral Norte. Por lá, 90% da ocupação dos leitos de UTI Covid. Pensa só a situação. Litoral Norte ainda bombando, André, a gente faz esse alerta aqui. Muito bem, obrigado, Gabi Lerina. As informações aí das emergências, vamos ficar atentos, gente. Bom, agora 12h48. A maior rede de clínicas populares do Brasil tem um recado importantíssimo para você. O Amor Saúde está com uma condição especial para você se cuidar. Faça a sua primeira consulta particular de qualquer especialidade médica por apenas R$ 64,00. É isso mesmo, André? Sim, é isso mesmo. Apenas R$ 64,00 para ter atendimento de qualidade em uma das mais de 270 clínicas que estão nas maiores cidades do país. Marque sua consulta pelo site ou pelo telefone que está aparecendo aí na sua tela. Confira então o recado que a gente tem para vocês. Saúde é um serviço essencial e neste momento em que a gente precisa aumentar os cuidados, você também pode contar com o Amor Saúde. Afinal, as pessoas entram em quarentena, mas as outras doenças não. Você pode agendar pelo site ou pelo seu telefone e fazer a sua consulta médica até por chamada de vídeo, pelo seu computador ou pelo seu celular. Estamos aqui por você, sempre que precisar. Amor Saúde, ligue e marque até para o mesmo dia. Um abraço à equipe do Amor Saúde. Gente, olha só, Glauco Pazza, nesse momento ainda acontecendo com muitas visitas, uma movimentação muito grande, o velório de Diego Maradona lá na Argentina, na Casa Rosada, sede do governo argentino. Imagens ao vivo aqui. Exatamente, André. Imagens ao vivo. Lembrando que este velório deve ir até às 4 horas da tarde para visitação pública, porque a família pediu para que depois sejam fechadas as portas. Agora, uma notícia que surgiu hoje pela manhã. O advogado do Maradona, um dos maiores amigos dele, reclamou do atendimento, disse que demorou muito para que as ambulâncias chegassem. Ou seja, é mais um capítulo dessa história aí envolvendo a morte de Diego Armando Maradona, que estava em casa,
no município de Tigre, se recuperando de uma cirurgia que ele fez na cabeça. Agora. E aí sofreu uma parada cardiorrespiratória. Confirmando, Glauco, que ele morava mesmo ali em Tigre, porque antes eu expliquei a região de Tigre, onde tem o rio Tigre, dá para se dizer assim, é tipo uma Veneza, né? São diversas casas que as ruas são águas, né? Sim. Então ali a locomoção também é por barco só. Eu não sei se no caso do Maradona ele estava numa residência assim, que teve esse empecilho, essa dificuldade, não sei. Conforme depoimentos, não. O que houve foi demora mesmo. O advogado reclama, inclusive, do atendimento médico em si, não só da demora nas ambulâncias. Tá? Então, é claro que isso chocou o país. Uma declaração como essa pode ser no impacto também da dor. A ver, cenas dos próximos capítulos. Continua esse velório aí. Lembrando que 1 milhão de pessoas são esperadas para o velório de Diego Armando Maradona. Certamente vai ter um minuto de silêncio hoje no jogo da Libertadores, em que o Grêmio vai disputar lá no Paraguai contra o Guarani. O Grêmio que já viajou na segunda-feira, se preparando para essa partida contra o Guarani do Paraguai. E o Diego Souza falou a respeito deste jogo aí. Afinal de contas, Diego Souza, um empate é bom? Vamos ver. O melhor resultado é a nossa vitória, sem dúvida. A gente sabe das dificuldades que é um jogo de Libertadores, de quanto o concentrado a gente tem que ficar. E sabe que a equipe do Guarani é uma equipe aguerrida, uma equipe que marca muito forte, onde a gente tem que ter esse cuidado de igualar essa marcação. Agora vamos falar um aspecto também à parte, 383 jogos do Renato no comando do Grêmio. Iguala o recorde de Oswaldo Rola, quer dizer, é um número impressionante. O jogo de hoje vai ter transmissão pelo Facebook da Conmebol, então todo mundo que estiver em casa lá e que conseguir, logicamente, que às vezes dá aquele problema de internet, né? Esse jogo às 9h30 da noite, Guarani e Grêmio, o Grêmio tentando fazer um bom resultado para decidir em casa. Lembrando que o jogo do Inter passou para a semana que vem, esse contra o Boca, que seria ontem. Mas ontem também teve brasileiro em campo, o Palmeiras foi ao Equador. Aqui o meu chefe vibrando porque é palmeirense doente, né? Venceu por 3-1 o Delfim, que não é lá grandes coisas. Ele que não ouça, né? Não é lá grandes coisas. O Danilo tá aqui, ó, comemorando. Não. Qual é o nome do time? Delfim é o nome do time. É um time pequeno lá do Equador, tá? Não tem altitude aí. O Palmeiras fez o que tinha que fazer contra um time de menor qualidade. Venceu 3-1. Olha só, Glauco, em tempos de pandemia, ter uma vitória, olha, até tá no louco, viu? Porque... Imagina só, o Palmeiras também teve problemas com Covid. Começar essa disputa de mata-mata com 3-1 fora de casa, vai de sangue doce para São Paulo. Acho que não sei nem se precisa entrar em campo, viu? Brincadeira, tá? O fato é que foi um baita de um resultado. Lembrando só, torcedor colorado, o jogo que seria ontem vai ser na semana que vem no Beira-Rio. E aí, protelou, tá? Uma semana, exatamente uma semana. Jogo no Beira-Rio na semana que vem e depois, então, a decisão na Argentina, na casa do Boca. O que não... Convenhamos, não é qualquer coisa, né, André? Muito bem. Agora, Glauco, ontem por esse horário, a gente relembrando, o Jeremias estava lá no Beira-Rio, calorão, a temperatura me parece que era 34 graus, era isso? Nesse horário, ontem 34 graus, agora baixou bastante. O Jeremias chegou falando que era 84. 84, não exagera, Jeremias. Só se for Fahrenheit. 84 Fahrenheit. Muito bem, chegou a hora da gente falar da previsão do tempo. E já está com a gente a dama do tempo, Estael Cias, meteorologista, e que nos traz informações desse calor recorde aí que nós tivemos ontem, neste período, né, Estael? Dama do mormaço. Estão sempre me arranjando apelidos, né? Não tem jeito. Mas olha, André, realmente ontem foi um dia escaldante no Rio Grande do Sul. A maior marca registrada ontem no estado foi de 41,3 lá em Santa Rosa, uma estação meteorológica particular. Na rede de estações do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, nós tivemos 40 graus e 6 décimos em São Luís Gonzaga, 40 graus e meio em São Borja, a maior temperatura registrada em 2020 nesses municípios. E Porto Alegre também teve temperatura muito alta para o mês de novembro. Nós tivemos 37 graus e 8 décimos, a maior marca em um mês de novembro
setembro desde 1990. Campo Bom também teve temperatura de quase 39 graus, quase 40 graus, 39,7. Também a maior marca desde 1990. E temperatura alta por todo o estado. Pelotas, na Zona Sul, que fica ali perto da Lagoa dos Patos, onde geralmente a temperatura não é tão alta, tivemos 38 graus. Santa Maria também temos imagens aí, 38 graus e 3 décimos. Vale do Taquari, quase 40 graus, 39 graus e 7 décimos lá em Teotônio. Chegou a cair a caneta, ainda bem que não foi o termômetro. Desmaiou a caneta. Mas olha só, nesse momento, 73 cidades em situação de emergência e 3 precisam, inclusive, de caminhão-pipa para levar água. Para as pessoas, e também no interior muitos animais já estão com sede. Sim, nos últimos dias nós tivemos muitos incêndios de grandes proporções. Ontem à noite, Criciúmal, ontem as pessoas estavam em pânico porque as queimadas estavam próximas das residências. E aqui a boa notícia, a imagem de radar que mostra onde anda a chuva. Nós temos chuva aqui pegando região aqui de São Gabriel, Santa Maria, Cruz Alta, indo em direção a Santa Rosa, São Luís Gonzaga. Então pega justamente esse eixo aqui, que é uma região que há muitos dias não tinha chuva. Tem relatos daquela região de Santo Ângelo até Santa Rosa de 100 dias sem chuva forte. E isso vai mudar. A previsão aqui do mapa para hoje à tarde, a gente já mostra o alerta de temporais. A chuva começa ali pelo oeste, mas vai se espalhar por toda a metade norte nas próximas horas. Tem alerta, a chuva não vem sozinha, tem temporal com granizo, com risco de vento, até porque nessa área aqui mais ao leste ainda está quente. Nessas outras áreas onde a chuva começou já no período da manhã, André, ontem nós tivemos 40, agora a temperatura está em torno de 20 graus, refrescou mesmo. Mas aqui na Grande Porto Alegre, na Serra, como ainda não choveu, a gente está com esse mormaço aí presente. Então, previsão para Santa Rosa é de temporais hoje à tarde, Santa Maria com pancadas de chuva, temporais pegando aqui Grande Porto Alegre e a região de Caxias do Sul, litoral norte, hoje da tarde para a noite. Chuva mais mansa aqui em Pelotas com 24 graus e também chuva mais tranquila na região da fronteira oeste, que ainda vai acontecer nas próximas horas. Criciúmal, Frederico Westphalen, Sananduva, né? Como é que está a chuva nessa região? Ainda não choveu, mas a previsão é de temporais e chuva hoje nas próximas horas. Então vai aliviar sim a estiagem por lá. Porto Alegre nos próximos 4 dias, muito abafamento, que é justamente essa combinação de temperatura alta e umidade elevada. Amanhã a gente ainda tem um refresco de 25 graus, porque podemos ter chuva já desde cedo. Previsão de pancadas ao longo do sábado, ao longo da sexta-feira. Sábado e domingo aqui com 30, 31 graus e alerta para tempestades. Domingo a gente tem segundo turno em Canoas e Porto Alegre, com risco de tempestades, especialmente no começo da tarde, André. Lá em Criciúmal, ontem tiveram que usar trator, porque os bombeiros estavam em outra região para conseguir apagar o incêndio. O Glauco quer saber se essa chuva que está chegando, né, Glauco? Se ela vai ter granizo. Tem risco de granizo, Glauco, tem que ficar atento. Granizo. Mapa de chuva, então, que é a boa notícia, a grande notícia aí para os agricultores. Vejam só, aqui nessas áreas em marrom e vermelho, é indicativo nos próximos 5 dias de volumes entre 100 e 150 milímetros, acumulados, que em muitas regiões do estado não acontece desde o mês de julho. Então, acredito que aqueles agricultores que estão com dificuldades para o plantio vão ter essa umidade necessária no solo e esses municípios em situação de emergência, que tu falou, são 73, também terão alívio da estiagem. A estiagem ainda não acabou, mas realmente vai aliviar bastante e muita atenção aos alertas meteorológicos, porque toda essa chuva que é volumosa, que é em boa quantidade, que é necessária, ela vem com tempestades. Então teremos assim, André, vários dias seguidos com o sol aparece, esquenta e aí vem a chuva e vem os temporais. Um dia pode chover mais em Canoas e menos em Porto Alegre, então assim, ela vai alternando isso as até regiões. O dia 10, esse período de instabilidade. Israel, a gente vai encerrar, fica aqui com a gente. Você quer que pode botar junto na tela aí, Glauco Paz vai ficar, a gente vai encerrando e terminando o SBT Rio Grande hoje, uma homenagem ao Diego Maradona. A gente vai entrar com as imagens ao vivo da Argentina, ao vivo, direto da Casa Rosada, onde o funeral deve acontecer hoje ainda, né, Glauco? Amanhã o funeral. Amanhã acontece o funeral. Rodada cancelada, né, Campeonato Argentino. Todas as reverências para Maradona. Valeu, tchau, até amanhã.